No. No. Honey, no. No. Jessie Blodgett, uma talentosa musicista e atriz de apenas 19 anos, tinha acabado de conseguir o papel principal em uma peça musical no teatro de sua cidade. Depois de celebrar sua estreia com o elenco, ela deu boa noite para sua mãe e foi dormir. Na manhã seguinte, sua mãe a encontrou novamente, mas infelizmente não do jeito que ela gostaria. Eu sou Rafael, este é o canal Conspirando os Fatos e hoje trago para você este caso que aconteceu no ano de 2013 e acabou mudando completamente o destino de uma jovem com uma carreira musical muito promissora. Antes de começar o vídeo, queria pedir sua ajuda e se acaso estiver gostando do conteúdo do canal, logicamente, e ainda não se inscreveu, se inscreva. E se já for inscrito ou inscrita, divulga para quem você acha que gosta de consumir este tipo de conteúdo. Este é o melhor apoio que você pode dar para o Conspirando os Fatos a continuar a ter muito alcance no YouTube e quem sabe chegar logo aos 100 mil inscritos. Muito obrigado, conto com sua ajuda e vamos ao vídeo. Jessie Blodgett nasceu no dia 22 de março de 1994 na cidade de Marietta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, mas logo se mudou com seus pais para uma cidade chamada Hartford, que fica no estado de Wisconsin. Filha única de Buck e Joy Blodgett, ela desde pequena demonstrou um extraordinário talento musical, sempre cantando pela casa. Ainda pequena, ela aprendeu a tocar piano e violino e praticamente dedicou sua infância e sua adolescência para a música. Além de musicista, Jessie também fazia teatro e atuava em peças musicais locais na cidade de Hartford, que apesar de pequena tinha uma grande influência cultural no estado de Wisconsin. Logo após ela terminar o colegial, ela recebeu uma bolsa de estudos na Universidade de Wisconsin para cursar educação musical e artes cênicas. Além de estudar, ela também começou a dar aulas particulares de piano e violino e também se voluntariou para ensinar música para estudantes menos privilegiados na sua universidade. Ela também trabalhava meio período em um restaurante mexicano que ficava próximo à sua casa. Mesmo com uma vida muito ocupada, ela também era uma ativista que combatia a violência contra as mulheres, além de também apoiar movimentos de apoio à sustentabilidade ecológica. Por incrível que pareça, Jessie também fazia parte da companhia de teatro da cidade de Hartford, e foi lá que ela encontrou Dan Bartelt, outro talentoso músico e compositor. Eles dividiam a mesma paixão por música e teatro, e o que era uma amizade se tornou um rápido romance. Frequentemente eles se encontravam para praticar e chegaram a compor esta música juntos. Mas depois de 4 meses de namoro, Dan terminou com Jessie, porque ele queria se concentrar em sua carreira. Mas a amizade deles continuou e eles continuavam se encontrando para colaborações musicais. O fim do namoro não abalou Jessie, que naquele mesmo ano conseguiu o papel principal em uma peça de teatro conhecida como The Fiddler on the Roof, que em português é traduzida como O Violinista no Telhado. A primeira apresentação desta peça aconteceu no dia 14 de julho de 2013, um domingo à tarde. O teatro local estava completamente lotado para prestigiar o que seria um grande passo para uma estrela em ascensão. Depois do espetáculo, o elenco foi até uma fazenda de um dos atores para celebrar. Todos aparentavam estar se divertindo muito. A Jessie foi embora da festa por volta da meia-noite e chegou em casa por volta da 00:30. A mãe dela ainda estava acordada quando ela chegou. Como de costume, elas conversaram um pouco antes de dormir e foi aí que Jessie revelou para sua mãe que ela estava muito chateada porque ela teria sido assediada por 2 membros do elenco do teatro. Um deles era um homem de 46 anos, que teria forçado a sentar em seu colo. Jessie disse para sua mãe não se preocupar, que ela resolveria o problema sozinha. Deu boa noite para a mãe dela e foi dormir. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, Joy, a mãe de Jessie, passou por seu quarto e viu que ela ainda estava dormindo tranquilamente. Buck, o pai, saiu também para trabalhar um pouco mais cedo
e Jessie ficou em casa dormindo sozinha. Quando Joy voltou para casa para almoçar, isso por volta da 12:30, ela viu que Jessie ainda não tinha acordado, o que era muito estranho, porque Jessie tinha uma aula de violino naquele mesmo horário e o estudante já estava esperando por ela. Então, até um pouco nervosa, a Joy subiu até o quarto de Jessie e viu que ela ainda estava na cama. E começou a chamar, mas ela não se moveu. Foi quando então ela se aproximou da cama e percebeu que Jessie não estava respirando. Ela ligou imediatamente para a emergência. Hartford 911, what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home for lunch, and she won't wake up. Is she breathing? I don't think so, no. She's got, it looks like strangulation marks. There are strangulation marks? I don't know what's going on. I don't know what's going on. Joy colocou Jessie no chão e tentou reanimá-la com a massagem cardíaca, mas sem sucesso. Os paramédicos chegaram e também tentaram reanimá-la, mas já não havia nada a ser feito e Jessie foi declarada lá mesmo como morta. Além da tragédia consumada, começava ali um grande mistério. O que aconteceu com Jessie Blodgett? A polícia chegou até o local e imediatamente constatou que Jessie não tinha morrido por causas naturais e se tratava de um homicídio. Ela tinha marcas vermelhas espalhadas pelo pescoço e os policiais também notaram que os pulsos dela estavam com marcas, como se ela tivesse sido amarrada. Os policiais tinham certeza que Jessie tinha sido amarrada e estrangulada em sua própria cama. Joy, a mãe de Jessie, disse aos investigadores que quando ela a encontrou, seus cabelos e roupas estavam molhados, o que fez os detetives acreditarem que o criminoso teria lavado o corpo de Jessie antes de colocá-la de volta à cama. Sem mesmo tempo para processar a tragédia ocorrida, os pais de Jessie foram interrogados pela polícia e disseram todos os detalhes que podiam lembrar sobre as últimas horas que antecederam o crime. Eles mencionaram que a porta da casa não tinha sido arrombada, mas eles explicaram que era muito normal para os moradores daquela região deixarem a porta aberta durante o dia. Era realmente uma cidade muito segura. E nos últimos 100 anos, somente 2 homicídios foram registrados naquela cidade. Mas como nada foi levado da casa, a polícia descartou a possibilidade de roubo e acreditava que o ataque seria direcionado a Jessie e também teria sido premeditado. Eles também achavam que o crime teria sido executado por uma pessoa que conhecia a rotina de Jessie e sabia que a porta da casa ficaria aberta. Como ela era muito querida e não tinha inimigos, ficava difícil mesmo apontar um suspeito, mas quando a Joy relatou o fato que ocorreu na festa, onde 2 homens teriam assediado Jessie, os detetives imediatamente colocaram os homens como pessoas de interesse. No início, Joy achava que o incidente não teria sido sério, mas quando os investigadores leram o diário de Jessie, descobriram que ela escreveu o seguinte sobre o ocorrido: "Eu acho que estou sendo corrompida. Eu penso que alguns homens estão tomando o que deveria ser um amor platônico e o pervertendo em uma competição. Eu não estou desamparada. Eu vou reconhecer os problemas e confrontá-los sem medo. Deus esteja comigo." Isso chamou muita atenção da polícia e eles decidiram interrogar o elenco da peça de teatro e descobriram que um desses homens perturbando a Jessie era Randy, um ator de 46 anos que contracenava com ela. Ele foi interrogado e cooperou com a polícia, assumindo que tinha feito algumas brincadeiras de cunho sexual com Jessie, mas ele não tinha feito mais nada e não tinha nenhum contato com ela. A polícia rastreou seu telefone celular e constatou que ele realmente não estava em contato com Jessie e também não estava nem perto da casa dela quando o crime ocorreu. Apesar da polícia não ter completamente o descartado como uma pessoa de interesse, eles começaram a investigar outras possibilidades, incluindo interrogar um colega que trabalhava com Jessie no restaurante mexicano e também alguns homens que estavam cortando as árvores em frente à casa de Jessie naquela semana. Mas depois de interrogar todas essas pessoas, nenhuma informação concreta ou pista foi encontrada ou revelada. O outro homem que teria feito Jessie desconfortável era o diretor da peça, que negou ter feito qualquer tipo de brincadeira com Jessie e também tinha um álibi confirmando no dia do crime que ele não estava perto da casa de Jessie.
Ele afirmou sim ter conversado com ela rapidamente na festa, como você pode ver nessas filmagens, mas foi descartado como suspeito. A polícia estava completamente sem nenhum outro suspeito, até que a investigação de um outro ataque violento contra uma mulher, que teria acontecido 3 dias antes da morte de Jesse e somente a 10 minutos de sua casa, chamou a atenção dos investigadores. A vítima foi Melissa Richards, uma mulher que estava em um parque correndo com o seu cachorro. Assim que ela chegou no parque, ela notou que uma minivan azul estava estacionada na entrada. Quando ela estava retornando da caminhada com o cachorro, ela notou que a van ainda estava estacionada no mesmo local e tinha um homem dentro. Ela continuou andando e percebeu que tinha alguém correndo atrás dela, na sua direção. Ela se virou e disse para o homem que ela tinha se assustado, quando percebeu que ele tinha uma faca na mão. Ele atacou e derrubou Melissa e tentou deferir uma facada nela, mas ela bravamente segurou a lâmina da faca com as mãos. Foi quando o criminoso entrou em pânico, se levantou e perguntou se ele podia ir embora. Isso mesmo. O criminoso pediu para ela permissão para ir embora. Ela disse: não, você vai ficar aí que eu vou chamar a polícia. Então ele se desesperou, jogou a faca, voltou para o carro dele e saiu dirigindo. A Melissa foi atendida no hospital local e levou 15 pontos na mão direita. No seu depoimento, ela disse que nunca viu o agressor antes, mas felizmente ela conseguia se lembrar perfeitamente do rosto dele. Um retrato falado foi então criado, e Melissa lembrava exatamente também o modelo e a marca do carro que ele estava utilizando. Como disse antes, era uma van azul, que era da marca Dodge e era um modelo Caravan. A polícia não tinha nenhuma evidência que os dois crimes estavam relacionados, até que um delegado da polícia chamado Meyer foi até os investigadores e relatou que algumas semanas antes do ataque, ele viu uma van com as mesmas características estacionada no mesmo local na entrada do parque. Achando isto um pouco estranho, ele checou as placas do carro no computador da polícia, mas não encontrou nada suspeito. Então, usando o histórico de buscas no computador de Meyer, a polícia descobriu que a van estava registrada no nome de Laura e Melvin Bartelt. Melvin era muito mais velho para ser o agressor, mas a polícia descobriu que o casal tinha um filho de 19 anos que se parecia muito com a pessoa descrita por Melissa. A polícia ligou para o celular deste rapaz e perguntou onde ele estava porque eles queriam conversar com ele. E acreditem ou não, ele disse que estava na casa da família Blodgett, visitando os pais de Jesse para dar apoio pela perda da filha. E o nome deste rapaz era Daniel Bartelt. Ele era o rapaz que tinha namorado com Jesse, como mencionei no começo do vídeo. O jovem foi interrogado e logo no início a polícia percebeu cortes em sua mão. Ele disse que o corte teria sido feito em seu trabalho, mas era mentira, porque ele tinha sido mandado embora do trabalho muitas semanas antes. Got stabbed with a screw at work. Oh. Something like a card that I move my stuff around on there. If we checked with your employer, would you still have your job? No. Okay, that's what I thought. When did you lose your job? A while ago. Depois de ser pressionado, ele acabou confessando ter atacado Melissa. No more lies. This just makes things worse. What happened? Just be honest. I've gone to the park before. I've been there. And you were in your van, correct? Or your mom's van or your Yes. And you went after that girl, right? Yes. I wanted to scare someone else. Because everyone else is so confident. I don't understand it. I need someone to be with me. Ele foi levado para a prisão e no dia seguinte interrogado de novo, mas agora como suspeito pela morte de Jesse Blodgett. Ele negou tudo, dizendo que não tinha feito isso. Ele disse que amava Jesse e começou a soluçar, como se estivesse chorando. E foi neste momento que o investigador percebeu que ele não tinha nenhuma lágrima e sabia que ele estava mentindo. Afinal, ele era um ator também. When was the last time you saw her? Last week, I think. What do you think happened to Jesse? I have no idea. You think it could have been accidental? I don't know why someone would do that. Agora, quando questionado onde ele estava no momento que Jesse foi morta,
ele disse que estava em um parque lendo um livro. Os investigadores realmente checaram as imagens das câmeras de segurança deste parque e realmente viram Daniel lá. Mas convencidos que Dan tinha tirado a vida de Jesse, eles resolveram vasculhar todos os cestos de lixo do parque. E a estratégia incrivelmente funcionou. Dentro de um dos latões de lixo, eles encontraram uma caixa de cereal. E dentro dessa caixa haviam cordas, um cadarço de sapatos, lençóis umedecidos sujos de sangue e fitas adesivas. O material foi levado para análise de DNA e realmente continha os DNAs de Jesse e também de Daniel. E assim, Daniel, ou Dan, como ele é conhecido, foi oficialmente acusado também pelo homicídio doloso de Jesse Bludgett. A descoberta surpreendeu a todos que conheciam Dan e Jesse. Eles não acreditavam que um menino tão bom como Dan tinha cometido essa barbaridade. Eles pensavam mesmo que a polícia estava enganada. Daniel se declarou inocente e mesmo com todas as evidências, ele foi levado a julgamento. E durante o julgamento, outras evidências foram apresentadas pela promotoria de acusação. E aos poucos, eles conseguiram demonstrar que aquele menino que parecia inofensivo provavelmente era perturbado e se tornaria um possível serial killer. O histórico do computador de Dan demonstrou que ele fez uma intensa pesquisa sobre serial killers e também acharam um filme pornográfico violento, onde uma cena muito parecida com o que aconteceu com Jesse aconteceu. A cena demonstrava uma mulher sendo agredida exatamente como Jesse e também teria sido morta. Sentado enquanto as evidências eram demonstradas durante o julgamento, Dan não demonstrou nenhuma emoção. Foi então quando mais uma evidência de DNA apresentada no tribunal demonstrou que, além de tirar a vida de Jesse, ele também a molestou. Eles encontraram vestígios que Dan tinha molestado Jesse através dos exames de DNA. Não demorou muito para os jurados chegarem ao veredito final e declararem Dan como culpado pelo homicídio de Jesse. We, the jury, find the defendant, Daniel Bartelt, guilty of first-degree intentional homicide as charged in the information. Acompanhe agora o que o pai de Jesse falou para ele no tribunal e também a resposta que Dan deu para ele. Dan, I forgive you, as I have every single day since we found out it was you. I can't give you the answers that you're looking for. I pray For all of you. and I hope that I believe that someday I will be before a court that will know that my conscience is clear. I love you, and I'm so sorry for your loss. Dan foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional e também recebeu 5 anos extras de prisão pelo ataque a Melissa. Os pais de Jesse consideram Melissa como uma heroína que lutou por sua vida e graças a ela este vagabundo sociopata foi levado à cadeia e vai passar a vida toda lá. Os pais de Jesse criaram uma fundação chamada O Legado de Jesse, que luta contra a violência contra as mulheres. O pai dela também escreveu um livro chamado A Message from Jesse, que está à venda, onde ele descreve as mais de 1000 mensagens que foram escritas em homenagem à sua filha no dia de seu enterro. Toda a verba arrecadada com a venda do livro é direcionada ao projeto Legado de Jesse. Bom, gente, eu quero terminar este vídeo elogiando o trabalho excelente dos investigadores e também dizendo que admiro muito os pais de Jesse e não sei de onde eles tiraram forças para perdoar este monstro. Enfim, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o fim e te vejo nos próximos vídeos.